Ok, então começando a aula da apostila do sacerdócio do Comando Santa Esmeralda desse mês de julho. A gente está continuando o estudo da hierarquia, né, do quinto raio verde, né? Então agradeço a presença de todas vocês que vieram hoje para participar. Depois quem vai assistir a reunião gravada. Então, dentro da hierarquia, a gente foi passando aí pelos regentes desse raio, né? Começando pelo mestre Larion, depois passando pela Palas Atena, depois os arcanjos Rafael e Maria, né? As chamas gêmeas. E os próximos e últimos, né, desse estudo da hierarquia do quinto raio verde, vem os Elohims, né? Na fraternidade branca, os Elohims, todos os raios têm a representação dos Elohims, né? Nos sete raios da fraternidade branca, os Elohims, eles têm algumas vezes algumas referências bíblicas ou mitológicas, principalmente da mitologia grega, pois eles eram conhecidos como semideuses ou deuses criadores, né? Então, eles eram os senhores da forma, ou eles traziam a representação de alguma virtude divina, né? Então, hoje o estudo vai ser dos Elohim Vista e Cristal, né? Assim que eles são chamados na apostila, mas também outros grupos da Fraternidade Branca, outras egrégoras, eles também são conhecidos como Ciclopeia ou Cíclope e Virgínia, né? Como sendo a contraparte masculina e feminina desses Elohims, né? Então a gente vai primeiro fazer a leitura da apostila para a gente pegar o conceito teórico, né, sobre a atuação deles. Eu vou falar um pouquinho dos decretos que a gente faz deles durante as reuniões do Ponto Verde e depois trazer essa parte dos arquétipos, tá bom? Eu vou trazer a tela aqui, assim todos podem acompanhar a leitura. Então, o grande Elohim Vista é para a terra o olho divino que tudo vê, sendo também o Elohim da concentração, da devoção, da cura e da música. Juntamente com o seu complemento divino, a bem-amada Cristal, empenha-se em harmonizar, por meio da música, os corpos físico, emocionais, mentais e etéricos da humanidade, mantendo ininterruptamente tais condições, de modo que as energias dos homens possam contribuir para a música das esferas, que seria a música dos reinos celestiais, das altas frequências. É recomendável desenvolver o poder da concentração, porque através dele será possível materializar tudo aquilo que necessitardes. Neste sentido, o bem-amado Elohim Vista dará sempre a sua ajuda, desde que a invoqueis. Então, quando a gente tem feito os decretos, né, quando a gente invoca, né, esses Elohims, a gente fala da virtude da concentração, né? Então, o Elohim Vista ele representa a terceira visão, o terceiro olho. Também dizem que é como se fosse o olho onividente de Deus, né? Então, é como se fosse o olho de Deus que tudo vê, ou a visão espiritual. E quando a gente invoca o raio verde através deles, a cristal vem como se fosse uma chama verde cristal, ou uma chama cristalina, que traz essa harmonização. Então, quando a gente faz os desdobramentos de corpos, nos tratamentos multidimensionais da maca, a gente também conta invocando, né, a ajuda desses seres para poder trazer essa harmonização. E a música também como sendo um instrumento de cura e de equilíbrio dos corpos. Como o nome sugere, a bem-amada cristal derrama a sua essência cristalina nos quatro corpos inferiores e nas almas das emanações de vida, para lavá-los e purificá-los das falsas ilusões, do acúmulo de mentiras e de conceitos errôneos, né? Então, a gente tem nos decretos aquela invocação do raio verde cristal para purificar a mente e o cérebro. Então, é com essa finalidade, para fazer essa limpeza esse reequilíbrio,
né, dos nossos corpos quando a gente faz o decreto e também quando a gente faz os atendimentos, tanto para receber quanto para transmitir a energia da chama verde, para poder eliminar pensamentos negativos, ilusões, né, memórias também que estão aí poluindo o nosso campo mental. Então, a gente tem chamado eles para esses trabalhos, para esse apoio nas nossas reuniões, né? Então, falando um pouquinho dessa parte mais arquetípica, né? Os Elohims podem ser vistos como um grupo de seres celestiais com diferentes funções e responsabilidades, e eles geralmente estão ligados diretamente à evolução humana, evolução da humanidade, através das almas, através dos corpos humanos, e a formação do universo. Então, existem alguns Elohims que remontam como se fosse criador de vida em alguns planetas, como se eles fossem aquela ideia do barro, né? Que do barro criou-se a vida e criou-se as formas. Então, Elohim tem essa conotação, acho que até na tradição hebraica, de serem seres co-criadores, né? Na parte da fraternidade branca, né, onde eu falei que são os Elohims para cada raio, eles são construtores da forma e trabalham junto com os arcanjos e mestres ascensos. Então, por isso que quando a gente invoca, né, as hierarquias, eles trabalham todos em conjunto, tanto as virtudes divinas do raio, né, que aqui no caso do Vista e Cristal é a concentração e esse equilíbrio até ela fala, né, melodia cósmica, cor e harmonia, né, através de frequências e sons, e são responsáveis por moldar e manifestar energias divinas em formas físicas e sutis. Então, é quando eles trabalham os corpos físicos e sutis. Ah, e eles têm uma participação direta na evolução e no acompanhamento do plano divino, né? Então, tanto no nível planetário, principalmente no nível planetário, de onde eles estão, que são seres de dimensões superiores, mas também o plano divino da humanidade, principalmente nessa transição planetária, né? O processo de ascensão. E aí, eu queria trazer por último o que que seria esse arquétipo dos Elohims quando a gente fala do Cíclope, né? Então, o Cíclope ele é um personagem mitológico, né? Que nem Hércules. Então, a gente pode pegar como referência o Hércules. Hércules, que é Elohim do raio azul, do Elmória, do Arcanjo Miguel. Hércules é o Elohim do primeiro raio. Então, esse Hércules da Fraternidade Branca, de uma certa forma, remete ao Hércules da mitologia. Então, eles são reconhecidos como seres com muita força, com muito poder, né? Até por tamanhos maiores, né? Como se eles fossem seres gigantes. Então, é como se fosse ou um outro tempo na Terra, né? Que a gente falou em outras aulas, né? Como se fossem tempos remotos, onde essas formas de vida eram realmente grandes, né? De outra estatura. E também eles eram, no caso do Cíclope, né? Ele também era conhecido como se fosse um forjador de armas ou de ferramentas, né? Um ferreiro. Então, no caso do Cíclope, ele era visto como um ferreiro, só que um ferreiro dos deuses. Então, existe um mito que ele forjou a arma de Zeus, que era o raio. Então eles tinham essa capacidade de forjar uma arma para os deuses fazerem justiça, para os deuses poderem impor a ordem dentro daqueles tempos, né? Então eles eram ferreiros nesse sentido. E o Cíclope, né, com aquele olho só em cima, né, o olho de cima, ele também fazia essa referência ao terceiro olho, né, com uma visão maior, uma visão espiritual,
como se ele tivesse essa capacidade, né? E eu estudei também o templo etérico, né? Eles também possuem um templo etérico, os Elohims Vista e Cristal, ou Ciclopeia e Virgínia. E eu vou ler um pouquinho aqui o que fala desse templo segundo o Summit Lighthouse, né? Que é uma das escolas que tem mais textos traduzidos para o português da Fraternidade Branca. A gigantesca fachada de cristal esmeralda parece uma igreja. Entra-se no retiro por uma sala que parece ter sido encravada na montanha, de rocha cor de jade escuro. O teto no estilo gótico, com pilares de cristal verde e outros que parecem de mármore. Parece suportar a própria montanha. Num espaço circular rebaixado, dentro de uma ampla sala quadrada, fica o foco do raio esmeralda. A fulgurante consciência dos Elohim mantém suspensa ali um olho onividente dentro de um triângulo. Então, uma referência, né, do próprio dólar americano, né, que existe lá a pirâmide, tem um olho dentro ali. Então, é o mesmo olho de Deus que tudo vê, só que essa é uma versão, vamos dizer assim, original. A versão brasileira, desculpa, a versão humana é uma cópia, né, como se fosse uma replicação, inclusive com alguns princípios bem obscuros e ocultos, mas a figura é a mesma, né? Então, um triângulo com o olho dentro, com essa referência do olho de Deus que tudo vê, e nessa sala etérica, né, do templo etérico, ela aparece. Então, descreve assim: a sala da precipitação é decorada com veludo verde e dourado e jade pulsando com a chama verde e dourada. Nela, os grandes mestres se reúnem em conselho para discutir o destino do planeta e formular planos para implementar a ciência mais elevada para a humanidade. Só iniciados avançados são levados às salas remanescentes, laboratórios, bibliotecas e câmaras, onde os anjos e mestres servem as evoluções do planeta por meio de sua devoção à ciência cósmica ensinada pelos Elohim. Então é como se eles fossem dos primórdios, né, dessas humanidades, provavelmente não só do planeta Terra, acho que da humanidade como raça mesmo, né? Sempre com esse foco no desenvolvimento, evolução, cumprimento do plano divino das almas e trazendo também esse aspecto da ciência que já é bem presente no quinto raio verde. Então eu vou finalizar trazendo uma parte aqui da leitura do Summit Lighthouse sobre a Cyclopeia, ou Ciclopeia e Virgínia, que seria vista e cristal nos nomes que trazem a hierarquia pela apostila. Ciclopeia e Virgínia, ou vista e cristal, são os Elohim do quinto raio, o raio verde da verdade, da cura, da constância e do desejo de precipitar a abundância de Deus por meio do conceito imaculado da Virgem Santa, né? O conceito imaculado de Mãe Maria. Essas chamas gêmeas sustentam o foco do olho onividente de Deus, a pureza da ciência da precipitação e auxiliam a humanidade a precipitarem a abundância do Espírito de Deus na forma manifestada, nos mundos da forma, né? Ciclopeia é o Elohim da visão e sua consciência cósmica personifica a visão do Criador. A criação é uma ação da faculdade da visão divina. Ciclopeia mantém a visão para toda a vida, por isso é conhecido como olho onividente de Deus. Ensina a maestria do terceiro olho e empresta seu momentum de visão para a libertação de ondas de vida e lares planetários como a Terra, Vênus, Marte e muitos outros que estão além do nosso sistema solar e galáxia. Então, a gente não deve ou não deveria ou não pode ver eles como seres que só atuam na nossa galáxia, no nosso planeta. Eles são seres co-criadores, co-servidores, né, de Deus, que atuam nesses momentos de grande evolução, nesses momentos de grande salto evolutivo, para auxiliar as almas nesse processo decisório, de escolha dos caminhos, do caminho, né, de purificação, de harmonização
e até, segundo algumas visões, como se fosse da libertação da alma do mundo da matéria, né? É outra ou transformação dos corpos físicos em corpos sutis, em corpos cristalinos, né? Então eles estariam também auxiliando a humanidade e o resto da hierarquia do quinto raio verde nesse processo de aceleração dos nossos processos de ascensão aí, ok? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre a mitologia aqui que eu separei. Ah, o nome na tradição dos gigantes, né, que seria aquela referência com nos tempos de Hércules. Na Teogonia de Hesíodo, os cíclopes são os três irmãos, Brontes, Estéropes e Arges, que fizeram a arma de Zeus, o raio. Na Odisseia de Homero, eles são um grupo incivilizado de pastores, os irmãos de Polifemo encontrados por Odisseu. Então, assim, quando eu li isso, eu lembrei que nos filmes, aqueles bem antigos, assim, de pré-história ou de mitologia, como eles sendo meio desengonçados, assim, como eles sendo meio bobões, assim. Então, eles foram mesmo retratados, pelo menos o Cíclope foi retratado, como, né, um gigante, assim, meio selvagem. Então, ele não é muito inteligente, ele não é muito culto. Ele é grande, ele é forte, ele tem essa habilidade, né, como ferreiro, como forja, né, dos instrumentos, como se fossem, né, semideuses, mas ele carregava como se fosse essa natureza selvagem, como se ele fosse meio bicho do mato, vamos dizer assim. Então, nesses livros ou nessas histórias, né, que eles contavam, eles tinham um pouco esse estereótipo, esse arquétipo de seres meio selvagens e meio pouco capacitados no sentido de intelecto. Mas essa é a conotação do jeito que a história foi contada, né? Do jeito que chegaram esses mitos para nós aí, tá bom? Então, aqui eu vou tirar o slide. E aqui eu já posso abrir se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa que possa ter despertado na memória de vocês alguma imagem ou alguma recordação aí do que vocês já viram. Então, Fio, eu fico pensando assim, uma dúvida que me veio, pode ser até meio besta, né? Mas por que que eles deram o nome de chama verde, ou raio verde, sei lá, chama, uma coisa assim esquisita, né? Sai da frente, Pipi. E tem até um nome em inglês diferente também que a gente está zero acostumado, que é Fiat. Você já viu esse nome Gente, é traduzido? luz, né? É luz, não é? Então você já tem a tradução. Eles estão tentando traduzir de várias formas luz. Porque Isso você aqui é tem. uma luz que vem do alto, é uma luz que vem do Criador, é uma luz que vem da origem, da fonte. Eu tava vendo no YouTube um pouquinho antes de você abrir o estudo, né? E ele falou que os Elohim são os sete espíritos de Deus, né? Que acho que Uhum. no Apocalipse também parece, né? Não sei. Tem uma referência ali sim. É. Mas assim, a gente sabe que Deus é uma consciência, ele não tem uma forma humana, né? Apesar de terem Uhum. falado que nós fomos criados à semelhança de Deus, mas isso é uma coisa que foi colocada, não sei se é real ou não. Ou é um ensinamento que precisa ser interpretado também, né? Precisa ser interpretado, mas se isso foi criado lá na época que se estabeleceu o cristianismo, era para a massa, para entender, né? Uhum. Como é que eles vão entender que Deus é uma consciência?
Deus é uma energia, Deus tá em tudo, por tudo, em volta de tudo, dentro das nossas células, né? E Hum, aí você faz assim, e aí tem essa coisa dos raios, né? Os 7 raios. E fica uma isso. coisa assim tão estranha, para eu entender assim fica meio difícil. Eu não sei, eu fico pensando Olha, visualizando, eu não sei se eu não consigo, eu não sei, eu sou muito vou imágil. tentar, tá, Deise? Eu vou tentar uma explicação que vai ajudar na questão, acho que, dos raios, vai Uhum, ajudar na ideia de que a fonte precisou se desdobrar em partes ou se fragmentar em partes para poder experimentar esses mundos físicos, né, esses mundos materiais. E aí é como se fosse energia condensada ou luz, que seria em tudo ou tudo sendo luz, mas de uma forma compartimentada. Então, a referência que eu traria, assim, como se fosse da física, é como se fosse a refração, né? Então, quando o raio de luz entra na água, ou o próprio arco-íris, né? Se a gente for, usar como referência, o arco-íris ele se subdivide, por exemplo, nas 7 cores, né? As 7 cores têm propriedades diferentes, têm características diferentes, seja por causa depois de uma chuva, que o arco-íris se forma, ou depois que uma água, uma luz atravessa a água, dependendo da profundidade dessa água, se é uma piscina, se é um mar, se é um oceano, a luz vai chegando até um ponto que ela já não consegue mais ser vista. Ela não consegue mais ser vista porque ela se misturou ali com onde já não passa mais a refração. Então, eu entendo que essa ideia de dividir em chama, dividir em cor de raio, dividir em hierarquias e todos esses fractais da fonte, que aí se torna imagem e semelhança porque vem da mesma origem, são uhum, feitos da mesma substância, uhum, eu entendo que é tudo parte de um grande experimento cósmico, um uhum, grande desdobramento desse original, né, que eu falei no começo, o original e as cópias. Então, digamos que nós somos cópias de Deus, nós somos desdobramentos dessa fonte na forma. fragmentos, né? Aí um é verde, outro é branco, outro é vermelho, outro é pardo, outro é escuro, né? Um tem qualidade assim, outro tem qualidade diferente, um veio de um planeta diferente, aqui já aceitando essa ideia mais cósmica mesmo e não tão só humana na Terra. Então eu entendo que tudo isso, até mesmo os arquétipos, eu já li, por exemplo, que os arquétipos, eles foram criados como se fosse o esqueleto das formas. Então você cria um arquétipo para ser uma coisa bem generalista, bem geral, para que você possa ter várias cópias com algumas diferenças desse arquétipo, né? Aí Uhum. você vai criando forma, vai criando vida, vai criando, né, evolução em cima disso. Então eu entendo que é como se fosse um experimento gigantesco de experimentar a vida na matéria, de experimentar o espírito experimentar a vida na matéria, e a luz é a substância praticamente fonte. Haja luz, né? Faça-se a luz, ou o Fiat, né? Fiat A Lux. chama. Senão não tem luz, não tem calor, não tem vida, não tem a fotossíntese, não tem o processo de, de trazer para a vida, né? Trazer para a luz, e a matéria representa também esse aspecto feminino, né? Do corpo, e o aspecto masculino da luz, eletricidade, junto com o eletromagnético, para ter essa fusão quase nuclear que é a vida, né? Acho que agora eu dei uma filosofada, não sei se explicou. Não, não. Na Cartas de Cristo ele fala dessa relação pai-mãe, eletromagnetismo, né? Um é É. propósito e Isso, os polos. o outro um tem a ideia, o outro faz a forma, né? Realiza, É, alguma coisa assim, é. né? Um precisa do outro. O pai tem o propósito e a mãe, eu não lembro a palavra. Ela realiza, como se fosse, ela dá Uhum. forma, aquela coisa toda. E quando Manifesta. que eu comecei a ler a tal Durante, né, que você começa a ver, meu, é uma coisa assim,
tem o Sol central, aquela coisa do Nébadon, né? Uhum. Nébadon, não sei como é que se pronuncia, que é o, acho que o início, né? Que é tudo sai de lá, né? E tem toda É o aquela central. hierarquia, né? Uhum. Então, quando você fala assim que a luz, ela fragmenta, né? E aí ela dá as cores, né? Então, você pensar que lá no início essa luz se fragmentou em vários, né? E criou esses raios que eles falam que são sete, né? Por que Uhum. isso aí? Por que sete, né? Dizem que sete é sagrado. Mas eu fico pensando, tudo sem interpretação humana. Eu não sei até que ponto, Sim, seria a nossa linguagem. até que É, ponto isso é real, né? o que eu percebo, assim, o Fio trouxe a experiência, né? Quando Deus, nós somos Deus em ação. Ele está se experimentando através da gente. E eu acho que a gente consegue conectar com Deus quando a gente se propõe a experiência do momento, a experiência do aqui e agora, essa Hum, experiência que nós estamos tendo aqui nesse uhum, momento. É só o que uhum, existe. E a gente, no devaneio do passado e do futuro, aí a gente acaba perdendo essa essência, essa pureza da conexão com Deus, que está no presente, se experienciando através da gente. Quando a gente passa assim um momento que você tem um vislumbre de ouvir um pássaro, de uma conexão com a natureza, ou com você mesmo, é o interno, né? Aquele momentozinho santo, sagrado ali, e você está experimentando, mas o maior desafio que eu vejo hoje na humanidade, na gente mesma, né, aqui no grupo, e a gente se questiona tanto comigo mesma, que é não estar na presença, que é não estar experimentando sem julgamento esse aqui e agora, experimentando, experienciar. uhum, Que é isso aqui que eu estou experienciando aqui agora com essa conversa? uhum. Só isso. Aí eu acho que Deus se manifesta nesses momentos, sabe? Essa é a minha percepção. Ele tá em nós, né? E lá não existe, eles dizem que não tem tempo, né? É que nem você falou. Não tem. É o aqui e É o agora, aqui e o né? agora. Então, quando você faz tudo com presença, com foco, né? Você quer dizer, né? Você está ali Presença. presente, você não está fazendo um negócio e pensando nos teus É, problemas de lá, né? A é. presença é você estar com a mente completamente vazia, mas concentrada naquilo que você está fazendo. Você não precisa nem pensar, é só você olhar, observar, né? Então, eu sinto isso muito assim na hora que eu estou fazendo minha comida. Eu sinto muito que eu Uhum. estou presente ali, né? Uhum. Que nem você falou, com o foco, né? E com aquele sentimento que vai alimentar, vai trazer nutrientes, aquela coisa toda. E aí, quando você fala, estamos também tendo essa experiência agora aqui, que seria uma conexão, né? Uma conexão. Então, eu tive naquele momento que eu estava falando com você, minha mente já vagou. Mas naquele Hum, momento que eu estava falando, era um Então, momento então vamos chamar de o Elohim presença, Vista, né? Vamos aprender com a aula de hoje, chamar o Elohim Vista da concentração, da porque aí, concentração. porque aí você vê que legal. Eles se subdividiram tanto para a nossa evolução, ou pelo menos para o nosso É. mosaico de, ou conjunto de experiências inúmeras, né, da alma, e aí subdividiu em especialistas em qualidades ou virtudes divinas. Então, para você estudar, para você treinar, para você praticar, por exemplo, uma virtude como a concentração, você tem um professor especialista em concentração, você tem um ser divino que atua isso nos nossos corpos, ou nos ajuda a trazer essa purificação, harmonização. Então, eu entendo que é isso, é do macro para o micro, e aqui a gente chegou no micro do micro do micro, da forma, como se fosse a partícula. E aí, de alguma forma, a gente está voltando para a fonte com essa bagagem gigantesca
de nossa, a gente foi naquele átomozinho que era sobre a concentração, dentro daquele universo de virtudes, daquele universo de manifestação. E aí a gente estudou aquela graminha de coisa, aquele pedrisco, que era, por exemplo, o que que se faz quando se está concentrado, o que que se manifesta quando a concentração acontece. E tem muito a ver com a visão também, porque os olhos, que nem a Rê falou, dispersei, me distraí um pouco aqui. Os nossos olhos, o terceira visão, quando ela está aberta, ela nos ajuda a olhar o que é importante, olhar uma coisa que nem está acontecendo no mundo externo, mas está acontecendo no mundo interno, que é importante. Então, assim, eu entendo, a gente está chegando já no horário aqui, Uhum. entendo que a ideia de chamar esses seres, né, invocar, ou pelo menos aprofundar nesse aprendizado, é a gente se desenvolver nessas habilidades, né? Então, como a gente tem escolhido, né, o raio verde para aprofundar esse estudo, né, pelo menos não sei até o final do ano, né, até enquanto a gente continuar fazendo as reuniões, o que que o raio verde tem a acrescentar não só para nós como participantes, como facilitadores e como canais, mas também para todo mundo que vem pedir auxílio, né, seja para saúde, seja para É, algum tipo de dor, sofrimento. Então a gente traz a hierarquia, a gente chama, né, as forças, aprende usando, né, essas qualidades e o exercício é a gente aplicar para nós mesmos também para reconhecer o resultado, né? A gente É ter a por conexão, experiência né? própria é. E é o raio cadê da nós concentração, ajuda né? nisso. É o raio da Concentração foi o de hoje, concentração. por exemplo. Vamos nos Tá bom? concentrar mais. Vamos lembrar disso, pelo menos, e vamos lembrar Mas deles. você sabe que eu sinto que eu estou num momento assim, eu sei que é um pouco característica do signo, né? Várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que Ah, eu falei, sim. eu consigo focar quando eu estou fazendo uma refeição. Mas Uhum. geralmente eu estou fazendo, por exemplo, um trabalho manual, que eu faço os crochês aqui, eu estou ouvindo um audiobook. Entendeu? Aí eu fico Uhum. pensando assim, mas por que que eu preciso ficar ouvindo audiobook o tempo inteiro? Eu posso ouvir os passarinhos quando eu estou lá fora no quintal fazendo um crochê, né? Então, sei lá, né? Por exemplo, se eu for ler o livro, eu não consigo ouvir música e ler livro. Isso aí eu já Vai não ser mais consigo. difícil, é. Atrapalha, né? É. Mas se eu estou fazendo uma coisa manual que é meio automática, que eu não preciso me concentrar, contar essas coisas todas, eu estou ouvindo outras coisas, né? Se eu estou Uhum. almoçando, eu estou ouvindo também alguma coisa, estou ouvindo uma música, estou ouvindo um audiobook. Mas para mim, assim, eu acho que tudo traz algum aprendizado. Nada eu acho que nada é assim à toa, nada Ah, sem como é que a dúvida. gente fala? Sem uso, né? É. Tudo tem uma utilidade. Então, mesmo um audiobook que é um romance espírita, sempre se aprende alguma coisa. Eu Uhum. comecei no espiritismo lendo Zíbia Gasparetto. E você chegava no centro espírita, o pessoal abominava, né, Regina? Não tinha nem literatura da Zíbia Gasparetto, porque ninguém gostava dela. Mas ela tinha os romances que a gente aprendia muita coisa lá. É. Alguma coisa se aprendia, né? Alguma coisa sobre espiritualidade, sobre a tal história das obsessões, né? Aquela. Uhum. Depois você vai filtrando porque você vai aprendendo cada vez mais, né? Você vai se aprimorando no estudo e você vai vendo, não, isso já não serve mais, vamos partir para outra, né? Uhum. Então, aquelas crenças que você tinha, que você acreditava que era daquela forma, você vai evoluindo um pouco, você vai modificando isso, né? É. Ô, Fio, Então, você quer parar a gravação? É, oi? eu vou então encerrar aqui, e aí a gente Você pode não continuar parou? mais um pouquinho, se vocês É, quiserem. tá Então, Não, gravando. mas tudo bem, era isso mais ou menos que. era isso? Tá Não, bom. era isso que eu queria É que eu falar. ia fazer um comentário, mas eu acho que não tem nada a ver ficar com a gravação. Tá, então eu É, vou encerrar aqui melhor, para não ficar tão longo para quem vai assistir É. depois. achei que você tinha encerrado.